Ah, mas o Tite tinha que colocar o Carlinhos, não o Gabriel. Se ele coloca o Carlinhos e não coloca o Gabriel, aí reclamo. Coloca o Gabriel não joga nada, reclamo do Tite. Tem que reclamar do Gabriel, que foi uma figura nula, caricata. Quero minutagem, 51 minutos. Tá bom para você, garotão? 51 minutos, jogo grande, Maracanã, Libertadores, o adversário está perdendo de 1-0, sai o Pedro, entra você. E aí? O que acontece? Nada. Não, nada é força de expressão. Recebe uma bola pela esquerda, tem o De La Cruz livre entrando pelo meio da defesa do time do Bolívar, ele não passa a bola, arrasta até o final do campo, na linha de fundo, e a jogada morre ali, não acontece mais nada. Nenhuma finalização perigosa, nenhuma jogada, nada. O Carlinhos, com toda a limitação, vai fazer o pivô, dá uma canelada, a bola escapole, coitado. Ele tenta ali, mas é um jogador do Nova Iguaçu, não é um jogador do padrão. O Gabriel ganha mais ou menos umas 25 vezes o que ganha o Carlinhos, gente. Daí, em torno disso. Então é ele que tem que entrar e resolver. Se ele não consegue, ele não vai ter mais a capacidade, a culpa não é do técnico, não. Porque se não coloca ele, seria uma covardia, porque ele que tem que resolver. O Pedro machuca, é ele que tem que entrar. Ele é muito bem pago, diz que é ídolo, ele mesmo fala é um ídolo e tal, então vai lá e resolve. Não pega na bola. 15 ações com a bola em 51 minutos. Nada aconteceu. E o Carlinhos, que entrou depois, quase fez um gol de cabeça. Pelo menos isso. Uma bola ótima do Ayrton Lucas, ele mergulhou de cabeça e o goleiro defendeu com o joelho. O Lamp, goleiro experiente, jogou até no Boca esse goleiro já. Então, eu acho que foi um resultado razoável, atuação razoável para boa, com alguns momentos. O time lutou muito, pressionou muito. Ninguém perde seu ataque em poucos dias impunemente. E ontem perdeu o jogador mais importante. O mais aterrador é que não foi o Maracanã. Aí seria mentira falar isso. Não foi aquele urro do estádio. Mas quando sai o Pedro machucado, que é para o cara botar as mãos na cabeça e falar: meu Deus do céu, e agora? Alguns torcedores, uma minoria claramente, mas uma minoria barulhenta, deu chiliquinhos de alegria, porque o Gabriel estava aquecendo para entrar. Meu amigo, você torce para o Flamengo, o Pedro machucou, você tem que ficar desesperado, arrancar os cabelos, chutar a cadeira, querer ir embora, sei lá o quê. Aí você comemora porque vai entrar o Gabriel. É muita falta de noção, gente. É muita falta de noção. E o Gabriel entra e você percebe a diferença brutal que existe entre os dois. Entre o titular e o reserva imediato. Aí fica até uma dúvida. Se o Gabriel tiver condições, que saiu também lá com questões físicas, né, no finalzinho do jogo, Gabriel Carlinhos. Isso é uma enquete que eu faria. Gabriel Carlinhos ou Bruno Henrique? Quem você coloca para jogar na ausência do Pedro? É bizarro, parece bizarro perguntar isso, mas é pertinente dentro desse contexto. Agora, achei que foi razoável. O Flamengo nunca perdeu por 2 gols atuando lá. São até agora 3 partidas. Eles perdeu uma vez por 2 gols, que foi lá em 1983, 3-1. Não, depois teve 1-0 e 2-1, que foi esse ano. Então, não é que é o fim do mundo, que é impossível defender essa vantagem. É a mesma vantagem que o Flamengo conseguiu contra o Palmeiras. 2-0. Dá para conseguir a classificação? Dá, mas a gente tem que pensar num time específico. Talvez com 3 zagueiros, uma artilharia antiaérea, como foi no segundo tempo contra o Palmeiras, quando ganhou a maioria massacrante dos duelos aéreos, cruzamentos na área, foram muitos do Palmeiras, quase 50, né? 49 para ser mais preciso. E planejar o jogo de quinta-feira. Infelizmente, o jogo do Botafogo vai ficar sacrificado, porque os caras não vão ter condição de jogar. Muitos não vão ter condição de jogar os 3 jogos, os 4, se a gente puxar os 5, se puxar o do Palmeiras, Bolívar, Botafogo, Bolívar de novo. Não vão conseguir. Essa é a realidade. Ele vai ter que fazer escolhas, e isso tudo, na minha opinião, está na conta da Copa do Brasil, que deveria ser tratada como ela é, um torneio secundário, mas tratam como se fosse o mais importante, e evidentemente não é. Juca, desculpa eu ter deixado para segundo plano, assim, depois do Mauro aqui, mas tinha a questão do Flamengo que está quente, e você tem muitas perguntas para responder. Primeiro, a da enquete, quem está mais perto da vaga. A segunda, essa que o Mauro propôs, que é boa. Gabriel, Bruno Henrique ou Carlinhos? Quem que você escalaria no Flamengo? E a terceira, claro, o número de likes, que eu tenho certeza que a galera já meteu o dedo no like aqui, esperando o seu parecer. Você está sem áudio, Juca. O único time que eu tenho, bom dia, boa tarde, boa noite, o único time que eu tenho absoluta certeza de que vai se classificar é o São Paulo, depois daquela coisa horrorosa que nós vimos ontem lá em Montevidéu. São Paulo que, de alguma maneira, se poupou e chega mais direito para o clássico contra o Palmeiras. Palmeiras e Botafogo não têm a menor condição de repetir time depois do jogo intensíssimo que fizeram na quarta-feira. Eu supunha que o Flamengo pudesse liquidar com o Bolívar no primeiro tempo para poder descansar no segundo. Não aconteceu, teve que se matar também. Vai estar em situação até pior, porque jogou 24 horas depois do Botafogo.
Gabigol não tem que reclamar de calendário, porque não tem jogado. Era que se cuidar mais, né? Machucou-se. Pedro, sim, pode reclamar de calendário. O número de likes, eu fico na casa dos 5.500 novamente. 5.500 me parece razoável para chegar em 6.000. E escalaria o Bruno Henrique para jogar na Bolívia. Acho o resultado do Flamengo insuficiente, mas não também um drama. Um drama seria 1-0. 2-0, eu acho que dá para administrar. Mas o que eu queria mesmo falar era o seguinte: este calendário imbecil, idiota, desumano do futebol brasileiro, e que causou ontem, né, uma crítica veemente do Tite, merece algumas ponderações. A primeira delas, em relação ao Tite. Eu estou cansado de ver treinador ser técnico da CBF durante anos, como ele foi, calar durante todo esse tempo, quando tinha condição de conseguir alguma mudança, não fala nada, beija o presidente da CBF e depois volta às críticas de sempre. Eu acho o seguinte: quando um princípio seu é ferido, e os princípios dos treinadores brasileiros e dos jogadores são feridos diariamente no nosso calendário, você não aceita, por melhor que seja o emprego, ou você sai do emprego. Falo isso com a tranquilidade de quem já fez isso com o próprio emprego. Então, há certas coisas que você não admite. Depois, mais tarde, voltar ao mesmo lenga-lenga perde muito a credibilidade, porque calou durante o período que pôde fazer a mudança. Nós não estamos mais falando de futebol no Brasil. Nós estamos falando de torneios de resistência. Então, o São Paulo resistiu ontem. Futebol que se dane. Futebol que se dane. Mas Libertadores, no calendário atual do futebol brasileiro, massacrado por 3 meses estaduais, é torneio de resistência. Me lembra um filme que talvez o Trajano certamente viu. Acho que vocês não viram. É um filme de 1969, sobre a Grande Depressão nos Estados Unidos dos anos 30. O filme se chamava em inglês They Shoot Horses, Don't They? Eles matam cavalos, não matam? Aqui no Brasil, acho que era A Noite dos Desesperados. Com a exatamente, que tinha aquele concurso de dança, né? Era um concurso de dança que as pessoas ficavam dançando exaustivamente, até... para ganhar 5 salários mínimos. Era 5 o salário padrão da época nos Estados Unidos. A única regra era a seguinte: você não podia parar. Dançar, ninguém dançava. Fingia que dançava, ficava ali. O concurso leva 70 dias. Morrem casais, morrem homens, morrem mulheres em busca de não parar de dançar. E um casal lá ganha. Ao fim de 70 dias, sobra um casal. Não tinha uma dança. Agora, as pessoas pagavam para ir lá ver a resistência. Pagavam $0,5 para ir ver as pessoas fingindo que estavam dançando. Nós estamos vendo fingir que joga futebol. Fingir que joga futebol. Isto é uma coisa absolutamente absurda que está acontecendo no nosso futebol. Absolutamente absurda. Até quando? Não sei, porque desde que eu me dou por gente, que a gente fala do calendário do futebol brasileiro. E só piora, só piora. E aí a gente vê o Flamengo. Flamengo ontem, se tem um Cebolinha, mete 3-4-0. Se tem mais um jogador para invadir os flancos do Bolívar. Não teve. Perdeu o Pedro. O que será? Da Libertadores? Dá. Dá para se classificar em La Paz, embora não esteja garantido. Mas e no Brasileirão? O que vai acontecer? O que é mais importante? Enfim, é isso. É uma pena, é uma desgraça, mas é o que é. Bom, então 5.500 likes, está aqui a nossa meta atual. Arnaldo, quem está mais perto da classificação para você? O São Paulo ou o Flamengo? O Flamengo ganhou em casa, São Paulo empatou fora, embora não tenha chutado nenhuma bola no gol. Mas peraí, não é enquete que são os 4? Você reduziu a 2? Não, só para o Arnaldo introduzir o assunto São Paulo, que também jogou. Tricolor. Tá bom, vamos nessa.
Tá mutado. Desculpa aqui, porque o cachorro tá aqui um dia infernal. Eu acho que quem ganha tá sempre mais perto, embora tenha que jogar na altitude. Eu conheço bem La Paz, olha, é outro tipo de jogo mesmo, mas acho que o Flamengo tá mais perto. Mas é curioso, porque a gente consegue fazer algumas comparações entre São Paulo e Flamengo e algumas comparações entre Palmeiras e Botafogo, né? Na questão do calendário, que é uma delas, né, do Tite, o Flamengo e o São Paulo estão na frente tripla, né? Eles ainda vão jogar a próxima etapa da Copa do Brasil. Palmeiras e Botafogo, não, né? Então, sem ser esse meio de semana, o próximo, Palmeiras e Botafogo terão um respiro, mais 2 respiros, que quem foi eliminado tá só no Brasileiro, né? São Paulo e Flamengo, se conseguirem as suas classificações na semana que vem, estarão na frente tripla e dessa vez para valer. O que tem de novo nessa história é que a frente tripla do São Paulo até então, nos outros anos, era jogar no Brasileirão contra o rebaixamento. E dessa vez ele está na parte de cima ali, né? Então o São Paulo está na frente tripla. E aí tem uma situação, o Juca tocou no ponto certo, em relação ao São Paulo, que não tem um time tão poderoso como Botafogo, Palmeiras e Flamengo, mas está sabendo lidar com as suas limitações com esse calendário. E aí o que mais me surpreende é que o técnico do São Paulo é o novato, né? A comissão técnica do São Paulo é aquela que está lidando pela primeira vez com isso, né? E acho que o que tem feito o Zubeldia, muitas vezes nos jogos em que o São Paulo tem vantagens e tudo mais, é, de fato, administrar a situação no mesmo jogo. O São Paulo é o time que tem mais usado os mesmos jogadores nas mesmas partidas. O jogo contra o Atlético Goianiense interrompeu uma sequência de 12 jogos praticamente com a mesma escalação, que voltou a Montevidéu. E o São Paulo, dessa vez, lembra que a gente sempre falava do departamento médico do São Paulo, preparação física? O São Paulo tem poucas lesões no time titular, menos que o Palmeiras, menos que o Flamengo, menos que qualquer outro time. Então, de alguma forma, o São Paulo está sobrevivendo. E aí eu entendo quando você enfrenta um adversário que proporciona ao jogo uma situação que aquelas... Lembrou um pouco as Libertadores antigas, né? O gramado mais alto do que o normal, a torcida em cima, e a recusa de jogar não foi exatamente do São Paulo, foi do Nacional. Nacional teve menos de 35% de posse de bola. Nacional jogava no erro do São Paulo. Ele não queria a bola, então tá bom, então não vai ter bola, vai ficar com a gente e não vai ter... E vamos levar o jogo para São Paulo tentar jogar de uma outra forma. Não é simples, esse time do São Paulo ele não é brilhante para furar retrancas. Vai ser um martírio na quinta que vem, né? Mas eu entendi a estratégia diante da maratona toda. E aí, Juca, só uma ponderação. Essa semana, coincidência, eu e o Tirone tivemos com o Zete, né, que participou lá, o primeiro título da Libertadores do São Paulo, efetivamente, até porque o São Paulo passou pelo Nacional na campanha de 92, né? E aí você fala do calendário, o Tite também, e eu concordo muito com o seu ponto sobre o Tite estar do outro lado do balcão e nunca ter falado nada. Aliás, na época dele, a seleção jogava junto com os clubes, né? A data FIFA não parava campeonato aqui, na época do Tite era pior. O calendário brasileiro é horrível, mas ele melhorou muito. Sabe quantas partidas o São Paulo do Tele fez em 93? 97. Sabe quantas partidas o Flamengo fez em 93? Porque a ideia é que o São Paulo jogava mais. O Flamengo fez 101 partidas em 93. 101 partidas em 1993. Os dois disputaram a Supercopa. Então, assim, o estadual era maior, diminuiu, tem que diminuir mais. E acho que aí a questão, para esse calendário que as pessoas sabem com muita antecedência, é se planejar em relação ao elenco. Acho que o elenco do Flamengo agora está num momento desafiador, porque tem baixas por lesão, está pretendendo negociar jogadores e vai faltar jogador, está faltando jogador. Para o São Paulo está faltando um pouco, mas está faltando menos, porque tem menos lesão. Então, é planejar em termos de elenco
até esse período do ano de frente tripla e fazer escolhas. É aquilo que o Mauro falou. Se você tem 3 competições, você tem que priorizar. Se a Copa do Brasil é menos importante que a Libertadores e o Brasileiro, dane-se o adversário. Você tem que fazer opção. Você tem que arriscar alguma coisa. E eles se recusam a arriscar. Depois, culpar o calendário pré-estabelecido é mais fácil. Se a grita vem antes, ok, mas muitas vezes ela vem depois. E o Flamengo, curiosamente, conseguiu passar pelo momento mais crítico da temporada, em tese, aquele da Copa América com 1000 desfalques, bem. Mas agora, na frente tripla, está com dificuldades, porque está faltando um jogador. Também por uma questão interna. Por que o Flamengo está tendo tanta lesão? Não as graves, as musculares. Porque o Flamengo, fisicamente, acaba os jogos parecendo que saiu de uma guerra, sendo que não tem um time velho, tem um time jovem. O preparo físico do Flamengo é uma questão. São questões que o Tite tem que discutir também, as deles, né, as internas, e não só jogar para a torcida. Então, essa situação de São Paulo e Flamengo ela é curiosa. Eles estão mais próximos nessas semelhanças, e o Palmeiras e o Botafogo estão numa outra raia, inclusive no confronto direto que eles têm pela Libertadores.